Sim. Vou começar? Eu só não começou aqui. Como é que eu faço? Vou botar isso aqui no chão. Ao vivo. É só clicar na bolinha. Ok. Pode dar uma boa tarde. Uhum. Depois a gente indica assim. Tá bom. Deixa eu só. Olá, bom dia. Eu sou Patrícia Guiar e esse é o programa Astrosistêmica. E aqui nós vamos falar de astrologia de qualidade. Nós vamos falar de constelação familiar, desenvolvimento humano e muito mais. Então, se você gosta desses temas, eu te convido a estar aqui comigo toda terça-feira, 12 horas, ok? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o Sol. Todo mundo sabe o que é seu signo solar. Todo mundo sabe qual é seu signo solar. É só ter um conhecimento elementar por base da sua data de nascimento. Quando a gente fala assim, fulano é de touro, fulano é de escorpião, fulano é de gêmeos, estamos nos referindo ao signo solar. É ali que está o sol da pessoa, que está um centro de poder muito especial. É no signo solar que está o nosso brilho. E todo o nosso mapa recebe esse brilho. Então, quando a gente fala de astrologia, é bem importante que a gente entenda que o nosso Sol nos conecta com o nosso potencial de brilhar, com o nosso potencial de iluminar. E esta luz potencializada, vivificada, ela expande. Porque quando a gente ancora o nosso brilho, tem uma iluminação interna. Mas essa luz não fica contida em você, em mim. Essa luz ela vai além. Então é importante que a gente olhe para nosso signo solar com sabedoria, com um mínimo de conhecimento. Muita gente relaciona a astrologia, não é nem relaciona. Muita gente usa a astrologia como uma desculpa esfarrapada para não melhorar. A astrologia, para muita gente, é a muleta de todas as suas mazelas. E justifica ali para não crescer, para não evoluir, para não expandir. Tá, vamos combinar. Isso não, né? É muito pouco. É muito pouco. E não é a isso que a astrologia serve. A astrologia é um conhecimento ancestral, a astrologia é um conhecimento sagrado, de conexão, de autoconexão e de conexão com o que você acredita, que pode te ajudar a ser mais, que pode te ajudar a crescer, que pode te ajudar a lidar com aquilo que te amarra, com aquilo que te prende e que dificulta a sua evolução como indivíduo.
Então, vamos combinar que falar que eu sou extremamente ciumento porque eu sou de Escorpião, eu sou impulsivo porque eu sou de Áries. Isso não. Então não tem nada a ver? Sim, existe essa energia ali. Mas ela é um indicativo do que precisa ser trabalhado, do que precisa ser transmutado. A astrologia que eu acredito é uma astrologia que transforma. E por isso que eu trabalho com astrologia sistêmica. Porque quando você junta o saber ancestral da astrologia com a terapia da constelação familiar, efetivamente você favorece uma transformação, você favorece uma libertação, você favorece a uma evolução. Então, primeiro combinado, não vamos esquecer disso. A gente não usa mais a astrologia como desculpa para as nossas mazelas, como desculpa para a nossa preguiça de crescer e de assumir a responsabilidade daquilo que a gente já identificou que não nos faz bem e ainda não assumiu a responsabilidade de olhar para essa questão e falar, ok, eu vou superar, eu vou transpor isso, eu sou mais, eu vou além. Então, vamos falar desse eu sou mais, vamos falar desse além. A gente já sabe aqui que aquilo que a gente chama de signo é o lugar que está o nosso Sol, é o nosso signo solar. Nós temos 12 signos que o Sol pode estar, mas nós não temos 12 tipos de pessoas. Isso não é verdade. Isso absolutamente não é verdade. Cada sol dentro de um signo tem um decanato específico, tem um grau específico, tem uma casa específica. Está se relacionando com outros planetas? Não está? Então, dentro dessas 12 possibilidades, existe uma infinitude de outras possibilidades. Existe muita coisa que pode acontecer, que vai temperando esse sol, que vai possibilitando que esse sol tenha um brilho que é único. Um brilho que é de essência. Um brilho de espírito. Então, quando a gente estabelece essa conexão, a gente estabelece também uma conexão com aquilo que é só nosso, com a energia que é só nossa, com um conjunto de características que só nós temos, com uma potência que só nós temos. E o que é que a gente tem que fazer com essa potência? Parafraseando Aristóteles, a gente manifesta em ato. A gente manifesta toda essa potência, todo esse brilho em ação, em atitude, em evolução. Pelo menos deveria ser assim, né? Então, nós temos 12 signos e cada signo faz parte de um eixo. Então, se nós temos 12 signos, nós temos 6 eixos.
ok? Todo signo tem um signo oposto. E este signo oposto também é um signo complementar. Conhecer o seu signo oposto, conhecer o eixo que o seu Sol faz parte, lhe dá informações muito importantes daquilo que você precisa equilibrar para potencializar o seu Sol. Daquilo que você precisa equilibrar para facilitar essa expansão de luz, para facilitar o seu brilho pessoal. Ok? Então, nós temos um signo e a 180 graus no mapa astral nós temos outro signo. Esses dois polos formam um eixo. Então, se você tem o Sol no signo de Áries, o seu eixo é formado por Áries Libra. E, lógico, a recíproca é verdadeira. Se você tem o Sol no signo de Libra, o seu eixo é formado por Libra Áries. E é interessante a gente olhar para o eixo para perceber como é que a gente equilibra, como é que a gente pondera. Porque muitas vezes o remédio para um excesso está ali, do outro lado, na ponderação. Na escolha de um caminho do meio, de um caminho de equilíbrio, sabendo que o nosso Sol está ali, em um dos polos, em uma polaridade. Mas a gente olha para outra polaridade. A gente caminha em direção a ela. A gente se coloca nesse lugar de crescimento. Nesse lugar de que eu estou aqui, mas eu posso crescer, expandir, brilhar, encontrar a minha fagulha de luz e iluminar. E uma coisa que é muito complicada é quando a pessoa fala assim: ah, eu sou geminiano, mas eu não tenho absolutamente nada de Gêmeos. Vamos olhar para isso. Será que não tem naquela descrição de almanaque muito simplória, muito ruim e algumas vezes absolutamente nada a ver? Ou será que você está em uma condição que muitas vezes está relacionada com o seu sistema familiar, com sua dificuldade de manifestar quem você é? Com uma dificuldade de brilhar, com uma dificuldade de ser. Então, são questões para a gente pensar e bora lá falar dos eixos. Ok? Bom, falei do primeiro eixo, que é o eixo Áries-Libra. Como é que a gente equilibra? Ah, eu sou ariana, eu sou libriana. Você está ali naquele eixo, imagina uma gangorra, aquele brinquedinho de criança. E imagina que em um assento está Áries, em outro assento está Libra. Se você está completamente polarizado em um dos lados, não tem movimento. Você está ali, estagnado. E a função da gangorra, a gangorra está ali para subir e descer.
para ir e vir. Então, todo ariano precisa eventualmente pensar: o que eu preciso de características librianas para crescer, para me desenvolver, para aflorar a minha potência? E todo libriano precisa fazer exatamente o mesmo exame. O que eu preciso de características arianas para que eu também brilhe? Áries está vinculado com a primeira ação, o impulso, o pioneirismo, aquela semente que tem a força suficiente para brotar do solo. Então, Áries tem uma energia concentrada muito grande. Áries tem quase um desespero, uma ânsia de fazer, uma ânsia de colocar em prática. E quando essa ânsia não está direcionada a algo, vem uma impaciência, vem uma impulsividade, vem uma imprudência dessa energia que está ali e que não consegue. Então, o ariano precisa estar direcionando a energia para a ação, a energia para a realização, a energia para a vivificação. Só que Áries está centrado no eu. Está muito centrado no eu. Eu quero, eu posso, eu vou, eu. E a energia libriana é uma energia que olha para o outro, que percebe muito bem o outro, que nota o outro, que pondera. A energia libriana é uma energia de conciliação. É uma energia de mediação. É uma energia relacional. Então, primeiro ponto: se você é ariano, toma umas doses de Libra, pense um pouco no outro, olha para o outro. Tenta entender como as suas ações estão interferindo no outro. E se você é libriano que está ali acostumado a olhar para o outro, a pensar no outro, a dar um peso excepcional para relacionamentos, opa, para um pouquinho. Pense em si. E aí que às vezes o libriano fica com uma fama muito perversa de ser indeciso, de não saber. O que tem de meme, de mulher libriana que veste o guarda-roupa inteiro e que não sabe que roupa vestir. O que tem de meme assim? E se a gente for utilizar isso como metáfora? Às vezes o libriano se perde por falta de Áries. Porque está tão focado, está olhando tanto para o que o outro vai pensar, para o que o outro vai achar, como a minha atitude vai bater para o outro, que é fácil se perder. Então, esse eixo Áries-Libra, o primeiro dos 6 eixos, é um eixo de identidade. É um eixo eu e o outro. E qualquer um que esteja muito polarizado em um ou em outro, olha a metáfora da gangorra. Não vai, fica ali estagnado. Ou assim, ou assim. Então, se você é ariano, olhe um pouco para as características librianas e pense quais dessas características você pode usar para melhorar como indivíduo. E se você é libriano, faça a mesma coisa.
Olhe para as características arianas, para a energia do impulso. Legitime o pensar em si, se colocar em primeiro plano, em primeiro lugar. E é importante falar que, às vezes, a pessoa é de um signo, mas esse signo, já falei um pouquinho disso, eu vou repetir, está tão oprimido ali por condições normalmente sistêmicas, que a pessoa, eu sou ariana, mas eu tenho muita dificuldade de ir para a ação. Eu sou ariana, mas eu fico demais na estagnação. E, às vezes, é olhando para o outro lado que a gente também consegue. Esse seria um dos remédios do mapa. O outro é olhar para o planeta regente, o outro é localizar no mapa onde estão os emaranhados, as dificuldades, aquelas dificuldades que a gente herda de papai, de mamãe, da nossa ancestralidade. E a gente não herda isso para ficar com isso. A gente herda porque nós temos a semente capaz de resolver essas questões, capaz de liberar essas questões. Então, se você ainda não conseguiu, que tal procurar? No lugar de se conformar. Ok? E vamos seguir. Vamos falar de mais um eixo. Vamos falar do eixo Touro-Escorpião. O que é esse eixo? O que é essa polaridade? Vamos continuar com aquela metáfora da gangorra. Touro, eu tenho. É o chão que eu piso. É como eu me conecto com a abundância divina. Como eu me conecto com a prosperidade. Eu gosto muito de mitologia. E eu estudo muito mitologia. Então, eventualmente, eu vou trazer aqui conexões com a mitologia, porque mexe com o nosso inconsciente coletivo e ajuda a gente a entender. Touro tem essa energia de Gaia, da Mãe Terra. Essa energia de que, quando a gente planta, a gente tem esse mexer com a prosperidade, com essa abundância que vem do chão, que vem da terra. Então, como é que a gente lida com a abundância? Será que a gente entende que a abundância é amor? Que a abundância é felicidade? E que a gente não foi ensinado a olhar para as nossas questões sobre esse ponto de vista? Olhar para as nossas questões de abundância, para as nossas questões de acumulação. Olhar conscientemente para aquilo que a gente planta, para aquilo que a gente rega, para poder ter alguma segurança na nossa colheita. É um processo, gente. É um caminho, é um processo. A gente planta, a gente cuida, a gente aduba, a gente rega, a gente vê ali, ó, tem algum bichinho, tem alguma coisa, está dando alguma praga, e a gente colhe.
Então, a experiência taurina está muito vinculada a isso. E o Sol em Touro está muito vinculado à necessidade de segurança, de pisar num chão firme, num chão sólido, num chão fixo, firme. E aí vem, o taurino é teimoso que só. Taurino, quando mete uma coisa na cabeça, aí precisa olhar para o eixo, olhar para o remédio que está lá do outro lado. Qual é a energia de Escorpião? A energia de Escorpião é a energia de transformação. Enquanto o Touro está ali, Escorpião já é o revolver por dentro as entranhas para ver o que precisa ser transmutado, mudado. E daí que Escorpião é um signo que está muito vinculado à morte, ao luto. Mas não no sentido explícito da morte. Tá? É no entendimento de que nós somos seres completos e onde há vida, há morte, a cada minuto, a cada segundo. Eu estou falando com você e novas células estão sendo produzidas no meu corpo. E eu estou falando com você e células estão morrendo no meu corpo. Nós vivemos esse ciclo. E Escorpião nos ensina isso, ou pelo menos deveria nos ensinar. Deveríamos aprender com essa polaridade. Que tem coisas que a gente abre mão e deixa fluir. E deixa ir. E mergulha num espaço profundo de renascimento. Essa é a potência de Escorpião. Tanto que quem tem um Sol em Escorpião muito bem ancorado tem uma capacidade de regeneração, sabe, de passar por situações que derrubariam outras pessoas. Mas quem está ali vai e faz esse exercício de transmutar, de mudar, de revolver. É a borboleta, que só vira borboleta depois de uma temporada de casulo. E aí, se a gente olha um pouco para o sistema, é muito comum que pessoas que tenham Sol em Escorpião tenham memórias de luto muito fortes no seu sistema. Às vezes não é uma memória pessoal, mas carrega aquela memória, aquela herança do avô, do pai, aquela coisa que está ali. Patrícia, mas logo eu vim com essa memória, isso não é justo. Você veio com essa memória porque você veio com essa potência de transmutar, de libertar, de soltar, de deixar ir. Então, nós temos essa polaridade. Ok? Touro e Escorpião. Nós temos aqui um e outro. Aquilo que é eu tenho, eu solto. Então, todo taurino precisa olhar como está o processo dele de soltar, de regenerar, de transformar, de mudar. E todo Escorpião precisa olhar como é que está, o que é que eu estou retendo, o que é que eu estou segurando. E aí nós vamos para uma outra polaridade, um outro eixo, que é Gêmeo e Sagitário.
E bora continuar na gangorra. Se de um lado está a polaridade geminiana, do outro está a sagitariana. E Gêmeos é o impulso da comunicação básica, do falar e do promover essa fala, essa comunicação, esse conhecimento de forma muito rápida, de forma muito vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Gêmeos está muito vinculado com a lateralidade do sistema. Então, uma pessoa tem Sol em Gêmeos, a gente já olha naquela família como é que se estabelece a relação entre irmãos, entre tios, entre primos. E a gente está falando aqui e a gente fala também para trás. Como são os tios, avós e assim sucessivamente. Como aquelas relações se dão. Como são os diálogos. E Gêmeos é a essência da mutabilidade. O brilho de Gêmeos está nessa capacidade de oxigenar a mente, oxigenar o conhecimento, oxigenar a fala. Eu pensava isso antes, mas eu pensava isso antes porque eu não conhecia isso daqui. Mas eu fui lá e conheci. E agora que eu conheci, eu posso pegar esse conhecimento daqui com esse conhecimento daqui e ter um novo conhecimento. E aí eu me centro na minha luz, eu me expando, porque eu aprendo. Porque eu modifico. E aí o geminiano, a potência do geminiano é de aprender isso? Não. Como é que eu vou comunicar isso para o mundo? Como eu vou espalhar? Como eu vou informar esse funcionamento? Só que esse conhecimento geminiano, essa ânsia pela comunicação, é um conhecimento que está ali próximo. E a polaridade sagitariana é de buscar um conhecimento, não vários, mas na profundidade. Aquilo que eu quero conhecer, eu mergulho. Aquilo que eu quero conhecer me provoca, me impulsiona para ir além do lugar que o meu sistema foi. Eu vou além. E me conecta com algo que está fora. E muitas vezes isso está relacionado com conhecimentos filosóficos, com doutrinas religiosas. Mas a potência real do Sagitário, a luz do Sagitário, é ancorada e só é ancorada quando vem junto com a sabedoria e uma ética muito profunda, muito verdadeira. E aí, só uma parte. Ética é uma coisa, moral é outra. A moral é situacional. E eu estou falando filosoficamente. A moral, ela diz respeito a um tempo, a um povo. É uma situação. A ética é uma reflexão sobre essa moral. É um aprimorar consciente daquilo que te direciona. E aí, às vezes, se fala, mas o geminiano é fofoqueiro, o geminiano é intrigueiro, não pode falar nada para o geminiano que ele passa adiante. Ó, precisando do remédio sagitariano. De fazer um pensar ético, de promover um pensar ético.
E o sagitariano, quando está ali mergulhado em um conhecimento que não permite mais nada. Só aquilo, só aquilo, só aquilo, e aquilo vira uma verdade absoluta que distancia ele, uma pseudo-verdade absoluta que distancia ele da sua função primordial, que é expansão, que é ir além. Ele precisa voltar em Gêmeos. E peraí, o que de novo eu preciso conhecer para alargar e para oxigenar o meu saber, para me reconectar nesse lugar de sabedoria. Para me reconectar com esse lugar de expansão. Ok? E vamos prosseguindo. Vamos falar de mais um eixo, que é o eixo Câncer-Capricórnio. É o penúltimo eixo. Câncer, também nessa polaridade de Gangu. É o arquétipo da mãe. A mãe que nutre, a mãe que colhe, a mãe que abraça, a mãe que protege. O canceriano, ele costuma ser muito protetor. E a sua potência está muito vinculada ao cuidar, ao nutrir, ao amar desse jeito protetor. E do outro lado da balança. Então, assim, o movimento de Câncer é esse daqui, ó. É o movimento do abraço. É o movimento do eu trago para mim. E a potência de Câncer está nessa habilidade incrível de maternar, de nutrir, de cuidar, nesse olhar atento, de perceber aquilo que o outro precisa e de promover amorosamente isso. De promover com muito afeto. Ok, aí estamos Câncer. E Capricórnio. Qual é o movimento de Capricórnio? É o de ir, é o de subir, é de mirar naquilo que quer e vai, e vai, e vai, e sobe a montanha e vai em lugares onde é muito difícil para outros irem. Porque a potência capricorniana está em ancorar uma persistência e um compromisso de fazer que é incrível. E um se equilibra no outro. O Capricórnio precisa olhar para a amorosidade canceriana para não virar um trator seco que mira no objetivo e sai derrubando o que tem pela frente, que sai falando o que pensa sem olhar como isso vai reverberar no emocional da pessoa. E o canceriano precisa do remédio capricorniano. Precisa do remédio capricorniano. Qual é? É de parar de olhar um pouco para o outro, para a necessidade do outro, de nutrir o outro e olhar para os seus próprios objetivos e também ter um compromisso muito claro com esses objetivos. Também ter um foco, metas muito bem estabelecidas.
E não perder o foco aqui no cuidado de tudo, de todos. Então você tem uma polaridade ali. Às vezes o canceriano está extremamente magoado porque entregou demais, porque amou demais, porque cuidou demais e não percebe outras pessoas. Aí a gente entra em temas da constelação que a gente vai trabalhar depois, né? Como é que fica o dar e o receber? Se você está ali doando, apenas nesse movimento, e não está recebendo, precisa realmente responsabilizar o outro? Ou você pode olhar para a sua potência e ver formas mais equilibradas de fazer jorrar esse amor. Como, por exemplo, fazer por si. Passar por um processo de autonutrição. Passar por um processo de automaternagem, de autoacolhimento. E nesse processo perceber, poxa, eu também sei cuidar de mim, eu também sei me amar. E aí eu olho para o Capricórnio e olho como o Capricórnio vai atrás das metas dele. Eu posso aprender isso, porque eu fiz aqui, esse autoacolhimento, esse aconchego. Então eu vou lá. Na polaridade, na gangorra. E o Capricórnio, o movimento contrário. Porque eu sou tão na minha meta, naquilo que eu quero. Eu posso parar um pouco e me conectar com as emoções. Com as minhas. Com as emoções alheias. Eu posso pegar esse meu caminho e colocar e amenizar esse caminho com amor. Esse caminho não precisa ser tão objetivo, tão severo, tão austero. Ele também pode ser florido. Ele também pode ser acolhedor. E quando a potência de Capricórnio descobre isso, tudo fica menos árduo, menos pesado, menos obrigado, menos focado. Pode haver prazer no caminho, pode haver conexão no caminho. Porque não é só o chegar no topo da montanha. É todo o trajeto que a gente faz. É toda a vivência que a gente tem até chegar no topo. E vamos para o nosso último eixo. Último. Vamos falar de Virgem e de Peixes. Como é essa potência de Virgem? Como é essa potência de Virgo? Como é essa plenitude? Virgem fala de um lugar de extrema pureza que a gente precisa ancorar dentro da gente. Um lugar que nunca foi e nunca poderá ser corrompido. A potência de Virgem é ancorar esse centro de pura luminosidade, de pura perfeição. Mas esse é um lugar interno, esse é um centramento. Esse é uma potência, essa é uma potência. É algo que está ali dentro de você. E que você vai se conectando com isso. E quando você se conecta com isso, você vai para um lugar de serviço, que é um lugar muito mágico.
porque você quer entregar bem feito, você quer fazer bem feito aquilo para que outras pessoas também vivenciem um pouco disso. Ok. E distorce completamente quando entra no perfeccionismo. Desconecta desse lugar especial, desse lugar sagrado, desse lugar de Virgo dentro de si. E vai para os mínimos detalhes. A potência virginiana é uma potência incrível para olhar aquilo que está errado, para perceber aquilo que precisa ser melhorado. Mas se isso vem desconectado desse lugar interno, há uma tendência a virar um cri-cri. Sabe, aquela pessoa extremamente crítica que fica apontando ali, que fica exigindo de si, exigindo do outro, uma perfeição inalcançável. Então, a potência de Virgem se dá na conexão, na gangorra com peixes, na conexão com algo maior, na conexão com uma espiritualidade, se for esse o caminho da pessoa, ou com uma sacralidade interna. E quando eu falo dessa sacralidade, eu não estou falando de uma concepção daquilo que é sagrado apenas em termos religiosos, não. É de você perceber que há algo em você que é incrível. E você precisa se conectar com isso para viver a sua função, para viver a sua potência. E que você pode trocar esse perfeccionismo por eu posso aperfeiçoar isso. Eu devo aperfeiçoar isso. Vai separando o joio do trigo. Fulano pode aperfeiçoar aquilo dali. Eu devo apontar para fulano que ele pode aperfeiçoar isso. Essa conexão com algo maior que traz essa calma interna para o virginiano. Promover sua luz, ancorar sua potência. E peixes, que está ali do outro lado da gangorra, que está do outro lado, nesse eixo. E peixes? Peixes é a experiência de mergulhar num todo. É a experiência de extrema transcendência e conexão. Eu estou aqui, mas eu sinto o todo. Eu sinto que eu tenho uma espiritualidade, que eu tenho uma ancestralidade, ou que eu faço parte de algo que transmuta, que me leva além. Uma experiência pisciana que não é nem um pouco religiosa. Estádio de futebol. Há uma transcendência ali. Há somos todos um naquele momento quando uma pessoa está alinhada com a sua torcida. Há algo além de mim. Então, a experiência de Virgo é a de conexão com aquele lugar muito especial que há em si, com a sua pureza que não pode ser corrompida. A experiência de Peixes é de completa conexão com o outro. Eu me sinto entregue. Eu me sinto
sinto fazendo parte. Eu entendo que em mim existe o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó. Eu entendo que eu trago toda essa bagagem. E a experiência de virgem é de olhar o detalhe, e a experiência de peixes é de afastar e olhar o todo. É distanciar e compreender o todo. Essa semana eu estava cuidando do meu jardim e eu experimentei bem isso. Eu estava ali cortando uma cerca viva e você vai cortando, você vai aparando, você vai olhando se está tudo bem ali com a planta. Era o pingo de ouro. Se está tudo bem com a planta, se tem bichinhos ali, se ela está contente, se ela está feliz. Esse olhar minucioso é a essência de peixes. De virgem. Mas aí eu estava ali cortando, né? Eu precisava voltar, me distanciar para olhar de longe e ver se tinha um equilíbrio, ver se tinha uma harmonia que não é capaz de ser percebida se você está com a lupa olhando para o detalhe. Você precisa se distanciar para ver. E muitas vezes, para o pisciano ancorar a sua potência, ele precisa tomar distância. Ele precisa largar a mão do detalhe, daquele pequeno defeito que está quase enlouquecendo ele. E olhar para o todo. E ver como é que está esse todo. É dar um passo para trás, 2 passos para trás, 3 passos para trás e mais 4. Para olhar a coisa com amplitude. E a experiência curadora de peixes está em muitas vezes olhar para a virgem. Olhar para a virgem. Tá, eu estou vendo esse todo, eu estou sentindo essa conexão, eu sinto, eu transcendo, mas existe aqui algo de maneira específica, um detalhezinho que eu possa olhar, que eu possa cuidar, que eu possa mexer, aquele detalhe que me leva para um outro nível. O que precisa? Como é isso? E aí, neste olhar, é que a gente vai para o caminho do meio, vai para o movimento. Na terapia sistêmica, o que é que a gente diz? A vida está no movimento. Quando a gente olha, por exemplo, quem conhece um pouco de constelação aqui, para o dar e receber. A dinâmica do dar e receber está no movimento. Ora eu dou, ora eu recebo, ora eu dou, ora eu recebo. E ali está o equilíbrio. Então, a gente precisa olhar um pouco para aquilo que a gente não tem tão naturalmente para equilibrar essa potência. E eu falei que era o último, mas não é. Eu pulei um eixo. Eu pulei o eixo Leão, Aquário. E vamos. O que é esse eixo Leão, Aquário? Leão é a nossa criança interior. É o nosso... É a pureza da criança, é a felicidade da criança. É a energia criativa da nossa criança. E também muito vinculado à arte. Está
muito vinculado à arte. Como essa criança se expressa, como essa criança usa o corpo, as mãos, o canto, a poesia para se expressar. Como essa criança usa toda a potência que há no universo lúdico para se expressar. Há uma ingenuidade, mas há uma verdade que só essa conexão com a criança pode tocar. E o leonino, ele vivencia essa potência de expressão de identidade, de colocar para fora a sua capacidade de fazer sorrir, fazer brilhar, encantar, a sua capacidade de fazer com que os outros lhe amem, lhe aplaudam. Por isso que a experiência de Leão está tão vinculada ao palco. Mas esse lugar precisa fluir, porque no outro polo está Aquário. A experiência de Leão é uma experiência muito voltada à parentalidade. É muito voltada a papai, mamãe, filho, aquele universo. E os traumas de Leão também estão muito concentrados aí, ao que acontece nesse universo de infância. A experiência de Aquário, que está no outro eixo, é uma experiência de clã. É uma experiência de grupo, é uma experiência de tribo, é uma experiência que vai além desse círculo mais restrito da família. E enquanto a polaridade leonina está muito voltado àquilo que eu posso produzir para expressar quem eu sou, a polaridade aquariana está em como eu posso aqui melhorar essa comunidade, me rebelar contra essa ordem que não é boa para mim, não é boa para a gente. Como eu posso transpor isso? Como nós, juntos, podemos fazer diferente? É uma experiência diferente da pisciana, que está muito vinculada a algo de metafísico. A experiência aquariana, ela é mental, mas ela quer colocar em prática um novo mundo. E aí, que muitas vezes o aquariano é completamente vinculado com um rebelde. Com aquele que não aceita imposições, que não aceita ordens. Mas, gente, toda a sociedade precisa de novas regras, de novas ordens, de mudança. O aquário, a potência de Aquário é uma potência de criação, não a criação da criança, mas a criação do cientista, a criação do visionário, que é capaz de dar passos para um novo mundo, para um mundo melhor. É capaz de olhar para aquilo que pode ser construído de novo na humanidade, na coletividade. Então, precisa o leão olhar para si, para a sua expressão, para esse brilho, essa capacidade irradiante, mas ele não pode
perder a noção da comunidade, do meio que ele está, do grupo que ele pertence, do clã, da tribo. Senão, ele cai na sombra de se tornar um egóico, um egoísta, de não perceber os outros, de tudo é sobre ele, enfim. E precisa do aquariano, nessa polaridade, nessa gangorra, olhar para o leão e perceber que não é só sobre o grupo, sobre a comunidade, sobre a humanidade, mas que também precisa ser sobre ele. Que também precisa ser sobre as necessidades pessoais dele, sobre os desejos e questões mais íntimas, sobre a maneira que ele se conecta com ele próprio e com o outro, mas não a conexão do outro com a coletividade, com o grupo, mas a conexão tete a tete. Então, mais uma vez, você está aqui, você olha para o outro. Você está aqui, você olha para o outro. E nós falamos dos 12 eixos. E eu realmente espero que essa percepção alargue o horizonte, o olhar de vocês para a astrologia. Que faça perceber de outra maneira, com mais riqueza, com mais profundidade, sabe? Como algo, como uma ferramenta de conexão com a sua potência maior, com aquilo que você pode ser para estar aqui nesse mundo, fazendo diferença para você, fazendo diferença para o local que você está inserido. E é isso. Eu sou Patrícia Aguiar. Esse é o programa Astrosistêmica e estaremos aqui na próxima terça, 12 horas.